Fala galera do canal, videozinho de hoje, não consigo ler nada Invocação Exceed. Eu tava querendo deixar esse vídeo mais pra quando tivesse mais próximo de chegar aos Exal, só que tô vendo que um monte de gente já tá se perguntando, já tá hypando demais a nova invocação, então eu já decidi fazer agora. Então deixe seu like, se inscreva no canal e assiste o vídeo até o final para entender um pouco mais da nova invocação que tá prestes a chegar. Começo de conversa, vamos comparar aqui uma carta normal com uma carta Exceed. Então, as cartas Exceed, além de elas serem pretas, né, nós temos os 5 que são as cartas brancas, Exceed são pretas, e as estrelas dela não são as estrelas comuns como nas cartas normais. As cartas normais, as estrelas vêm da esquerda para a direita, e nas cartas Exceed, as estrelas vêm da direita para a esquerda. E também não são estrelas, nos monstros Exceeds a gente tem ranks. Então, ou seja, o nível desse monstro é rank 4, ele não é nível 4, é rank 4. E daí também tem umas regrinhas que, como várias cartas, né, afetam monstros de acordo com o nível deles. Isso não vai se aplicar aos monstros Exceed. Se tiver um monstro que fala, monstros de nível 4 ou menor não pode atacar, mas daí pode ter um Exceed de rank 3, por exemplo, ele pode fazer tudo por causa que ele não tem nível. Então, também tem aqui umas informações, igual aos monstros 5, ele também tem uma condição, que é 2 monstros de nível 4. Daí como é que tu faz? Tu vai ter 2 monstros em campo, 2 monstros de nível 4, daí tu sobrepõe os dois, ou seja, coloca um em cima do outro, e daí tu invoca o teu monstro Exceed. Quando tu sobrepõe os dois, eles deixam de ser monstros e viram matérias Exceed. E essas matérias são que os monstros Exceed utilizam para ativar alguns dos seus efeitos. Por exemplo, esse daqui. Ele tem um efeito que se um ou mais monstros que você controla seriam destruídos por um efeito card, em vez disso você pode se associar uma matéria deste card. Você só pode usar os seguintes efeitos dragão leve uma vez por turno. Você pode se associar uma matéria deste card. Destrua todos os monstros que faz para cima que seu oponente controla até o número de monstros @ignister que você controla. Quando outro monstro que você controla causar dano de batalha no oponente, você pode invocar por invocação especial um monstro único do seu cemitério. Então, ele tem 2 efeitos que utilizam tirar as matérias dele, e 2 efeitos e um efeito que não utiliza. Ou seja, se o cara ativou, por exemplo, uma Raigek para destruir todos os teus monstros do campo, o que tu faz? Tu desassocia uma matéria, que é tirar uma matéria dele e enviar para o cemitério para impedir que teus monstros sejam destruídos. E também, além disso, assim como os monstros 5, os monstros Exceed também tem algumas especificações. Por exemplo, esse daqui, que ele precisa, para ser invocado, ele precisa de... Espera um pouco, deixa eu focar. Ele precisa de 3 monstros de nível 4. Ou seja, assim como tem 5 de 3 monstros, tu vai ter aqui, por exemplo, um Exceed de 3 monstros. E daí tu coloca os 3 como as matérias. E daí tu pode invocar ele em cima. Por isso que também é uma possível criação do nome Exceed, né? Que num plano cartesiano tu tem o eixo X e o eixo Y, que é para os lados e para cima e para baixo. Aí quando tu adiciona o terceiro eixo, que é o Z, tu começa a ter profundidade, que é exatamente isso que os Exceed são. Eles começam a ter profundidade na carta, não é só mais lados para cima, agora elas também têm a profundidade. E também tem algumas regras especiais. Quando o monstro ele vira matéria Exceed, ele deixa de sair de campo, mas ao mesmo tempo ele não sai de campo. Por exemplo, o B, Buster Drake, ele tem um efeito que se ele é enviado para o cemitério, do campo pro cemitério, tu busca um monstro máquina união pra tua mão. Só que quando ele tá como matéria Exceed, ele não conta como se ele estivesse em campo. Aí se tu desassociar ele para ativar o teu efeito, ele não vai ativar o efeito dele, por causa que ele não tá mais em campo indo pro cemitério. A mesma coisa vale para as cartas de token. As cartas de token, quando elas deixam o campo, elas deixam de existir. E se tornar uma matéria Exceed é tecnicamente deixar o campo. Ou seja, tu ia fazer um Exceed com um token, só que ele deixa de existir. Daí o monstro precisa de 2 monstros nível 4 para ser invocado. Só que como um token ele não existe, ali embaixo tu não pode invocar o monstro Exceed com ele. E também mais algumas regras especiais, que se tu usar, por exemplo, um Monster Reborn para trazer o teu monstro Exceed diretamente do teu cemitério, ele vai vir sem as matérias, ou seja, não vai ter muita utilidade para os efeitos que precisam retirar matérias dele. E também tem alguma outra regra que, por exemplo, tu acabou de invocar um monstro Exceed, né? Tu invocou, aí o teu oponente invocou um porta. O teu monstro vai ser setado
mas ele vai continuar com as matérias dele. Ele não vai perder as matérias. Daí no outro turno, né, digamos que tu ativa uma coisa, que tu consegue flipar o teu monstro, ele vai continuar com as matérias e vai poder estar ativando os efeitos deles. E também tem mais algumas regrinhas aí que eu vou passar aqui. Também temos alguns monstros que conseguem burlar as regras dos Exceeds. Por exemplo, os Exceeds que podem ser feitos em cima de outros Exceeds através de efeitos especiais. Por exemplo, o número 39 do Bledotopia, que a condição dele é 2 monstros de nível 4. E ele tem efeito rápido. Você pode se associar a uma matéria deste card, adicione um dobro ou nada do seu deck à sua mão e depois invoque por invocação especial do seu deck adicional um monstro Exceed Utopia, exceto o número 39 do Bledotopia, exceto outro dele. Usando este card com face para cima que você controla como matéria, e se isso acontecer, o ataque dele se torna o dobro, mas ele não pode atacar diretamente. Isso é considerado uma invocação Exceed. Transfira suas matérias para o monstro invocado. Você só pode usar o efeito de número 39 do Bledotopia uma vez por turno. Então, o que acontece? Tu vai estar controlando os teus 2 monstros, sobrepõe eles, invoca o do Bledotopia. Efeito dele: tu tira uma matéria, adiciona a carta aqui, o dobro ou nada, e daí tu automaticamente pode fazer a invocação especial do Utopia, número 39, que é o as do nosso Yuma que vai estar chegando aí nos Exal. Daí o que tu faz? Tu bota ele também como matéria e invoca por cima. E também, se ele não dissesse no texto dele que você transfere as matérias do Bledotopia pro Utopia, daí ele viria só com o Bledotopia por baixo. Mas como ele disse que tu transfere as matérias, tu vai poder daí ele vai chegar com 2 matérias em campo. E daí também agora umas outras cartas que fazem invocações Exceed de maneira diferente, que eu vou estar citando aí pra nós. E aqui, galera, eu trouxe mais umas cartas Exceed que de certa forma burlam a invocação e te ajudam a invocar monstros de maneira mais fácil. Começando aqui pela dupla dinâmica, o Cyber Dragon Nova e o Cyber Dragon Infinity. Essas 2 cartas que ajudam muito o deck de Cyber Dragon, que o deck de Cyber Dragon é muito forte justamente por causa das duas. Por quê? O Cyber Dragon Nova, o efeito, ele é 2 monstros tipo máquina de nível 5, ou seja, 2 Cyber Dragon. Uma vez por turno, se associar uma matéria deste card, escolher um dragão cibernético no cemitério. Invoque o alvo por invocação especial. Uma vez por turno, efeito rápido, você pode banir um dragão cibernético da sua mão com face para cima na sua zona de cards de monstro. Este card ganha 2100 de ataque até a fase final. Se este card em sua posse for enviado para o cemitério por efeito de card do seu oponente, você pode invocar por invocação especial um monstro de fusão do tipo máquina do seu deck adicional. Tá, beleza, ganhar ataque, entra de certa forma fácil no deck de Cyber Dragon, porque só precisa de 2 monstros máquina nível 5. Mas o que ele tem de especial? Ele tem de especial que ele pode ser usado de escada para invocar o Infinity, que esse sim é muito brabo. Que ele te pede 3 monstros de luz do tipo máquina de nível 6. Tá, mas Cyber Dragon não tem nenhum monstro de nível 6, como é que invoca esse bicho? Daí, ó. Uma vez por turno, você também pode invocar Dragão Cibernético do Infinito por invocação Exceed ou usar um Dragão Cibernético Nova que você controla como matéria. Transfira as matérias para este card. Então o que acontece? Tu vai ter ali, tu invocou 2 Cyber Dragon, fez o Cyber Dragon Nova, e aí tu invoca por cima desse Nova o nosso Dragão Cibernético do Infinito, ou seja, ele vai ficar com 3 matérias. Vai ficar com o Nova e os 2 Cyber Dragon que ele tinha como matéria para que ele foi invocado. E também o resto do efeito dele. Este card ganha 200 de ataque para cada matéria associada a ele. Uma vez por turno você pode escolher um outro monstro com face para cima em posição de ataque no campo. Associo a este card como uma matéria com a face para cima, ou seja, se teu inimigo tem aquele bicho chato, modo de ataque, aquela VR, por exemplo, tu invoca esse cara, daí o que tu faz? Tu ativa o efeito e coloca como se fosse uma das matérias. Ou seja, tu vai ter, por exemplo, tu já tá com ele, com o Nova e com os 2 Cyber Dragon de matéria, tu ativa o efeito e coloca mais um bicho. Ele vai ter 4 matérias, ou seja, ele vai estar ganhando aí 800 de ataque, vai estar com 2.900 de ataque. E também o efeito do que faz ele ser muito brabo, que é uma vez por turno, quando um card ou efeito for ativado, efeito rápido, você pode associar uma matéria deste card e nega a ativação se isso acontecer, destrua. Ou seja, tu além de estar todo turno podendo pegar um monstro a mais como matéria e fazer ele ganhar ataque, tu pode se associar uma matéria e negar um efeito do oponente. Ou seja, esse carinha aqui é muito brabo. Também os outros que burlam os efeitos, que esse daqui, ó.
Assim como tem monstro 5, que é um monstro mais 2 mais não reguladores, esse daqui é 2 mais monstros de nível 3. Ou seja, se tu tiver 2 monstros de nível 3, tu já invoca ele. Se tu tiver 3 monstros de nível 3, tu invoca ele com 3 matérias e assim vai indo. Daí, ó, uma vez por turno, quando um monstro oponente ativar seu efeito rápido, você pode associar uma matéria deste card. O efeito ativado se torna: os dois duelistas compram um card. Você pode escolher um... Ó, o efeito aqui dele, que eu digo que tu também pode ajudar na invocação Exceed. Digamos se tu invocou um monstro Exceed do teu cemitério, ele vai vencer as matérias, logo não vai poder estar ativando os efeitos. Então, tu usa o efeito desse cara, ó. Você pode escolher um outro monstro Exceed número é o arquétipo dele, né, que é número 75, tu tem aí os cento e poucos números, que você controla. Associe este card a ele como matéria, transfira suas matérias para este monstro. Você só pode usar esse efeito de número 75 uma vez por turno. Ou seja, tu invocou ele com 2 monstros de nível 3, e daí tu tem um outro monstro sem matéria nenhuma. E tu ativa esse efeito e ele vai ganhar 3 matérias, que é os 2 monstros de nível 3 que foram usados para invocar esse cara, mais esse cara. Daí tu pode estar fazendo uns combos. Tem muitos monstros Exceed que ganham efeitos de acordo com quantas matérias ele tem. Mas isso daí também não importa muito agora, só para o importante saber que esse cara, dependendo do deck que tu estiver usando, se tiver um monstro Exceed que vai ganhando efeito de acordo com quantos materiais tem, esse cara pode ajudar muito no teu deck. E também um aqui que entra de uma maneira diferente de qualquer monstro Exceed até agora, que é uma carta que está muito famosa no meta do TCG, que é o número S0 Exal Utópico. Ó, ela tem rank 0, mas ó, 3 monstros Exceed número com a mesma classe, ou seja, tu pode usar 3 desse carinha aqui para fazer ela. Daí, a classe deste card deve sempre ser considerada como um. O que ela tem diferente é que tu invoca usando monstros que também são Exceeds. E daí por isso que, de certa forma, o rank dela aqui na carta é 0. Não estranhe isso, não é carta pirata, não, ela não tem nenhuma estrelinha mesmo. E daí você também pode invocar este card por invocação especial, descartar um card de magia normal, magia de aumento de classe, que são as rank ups que eu vou estar falando aqui. Mas também o efeito dela, só para vocês saberem, porque ela é tão forte, que é, e depois usar o monstro Utopia que você controla como matéria Exceed. Transfira as matérias Exceeds dele para este card. O efeito que é muito brabo. A invocação Exceed desse card não pode ser negada, ou seja, se tu tiver uma Solemn Judgment, não adianta. Quando este card for invocado por invocação Exceed, os cards e efeitos de seus oponentes não podem ser ativados. Beleza? Não pode ativar nada quando ele for invocado. E ganha 1000 de ataque e defesa para cada matéria Exceed associada a ele. Uma vez por turno do oponente, efeito rápido, você pode associar uma matéria Exceed desse card. Os cards e os efeitos do seu oponente não podem ser ativados nesse turno. Então por isso que ela é tão braba. Tu invoca ele, ativa esse efeito, e daí teu oponente não pode fazer nada, não pode ativar nada, fica aí com o campo trancado sem jogar. E também falar um pouco dessas magias de aumento de classe, que são as famosas Rank Up. Que o que é os efeitos dela? Basicamente, tu pega um monstro Exceed com uma certa classe, e daí tu invoca por cima dele um monstro Exceed com uma classe maior. Por isso que o nome é Rank Up, tu tá aumentando o rank do monstro. Que o efeito dessa daqui, que é a dos Phantom Knights, que é muito famosa, que é durante a fase principal, escolhe um monstro Exceed de trevas que você controla sem matérias Exceeds, ou seja, já ativou o efeito dele e perdeu todas as matérias. Invoca por invocação especial do seu deck adicional um monstro Exceed de trevas de uma classe maior que o do monstro que você controla, usando-o como matéria. E se isso acontecer, associe este card a ele como uma matéria Exceed adicional. Ou seja, tu vai controlar um monstro Exceed de trevas de rank 4, tu vai ativar essa carta, vai invocar um de rank 5 de trevas por cima daquele rank 4, e tu ainda vai botar essa carta como uma matéria. Ou seja, o monstro vai vir com 2 matérias, o de rank 4 mais essa carta. Essa invocação especial é considerada uma invocação Exceed. Matérias Exceeds associadas a ele também se tornam matérias Exceeds do monstro invocado. E, durante sua fase principal, você pode banir este card do cemitério e depois escolher um monstro Exceed de trevas que você controla. Associe um monstro ou os cavaleiros fantasmas de sua mão como matéria Exceed. Ou seja, se tu usou 2 monstros de nível 4, né, de trevas, desses Phantom Knights, para invocar teu monstro, aí tu tira as matérias dele, porque ativou o efeito, aí tu faz a invocação Exceed, aí tu tira essa matéria usando para ativar o efeito, e daí tu pode ativar o efeito do cemitério no outro turno e colocar o monstro dos Phantom Knights como matéria. Só que como tu tá botando a matéria, o monstro não precisa ser tecnicamente de nível 5, que seria o que seria utilizado para invocar um monstro de rank 5. Pode ser qualquer monstro.
E então por isso que ela também burla um pouco as regrinhas, né? Não burla, mas dá um pouco, mais diferencia um pouco as regras. E por último, essa magia de aumento de classe, Força Astral, que tu escolhe o monstro Exceed que tu controla de maior classe. No caso de empate, tu que escolhe qual, e tu vai invocar por invocação especial do teu deck adicional um monstro com o mesmo tipo e atributo que o monstro que você controla, mas 2 classes maior ao usá-lo como matéria Exceed. Esta invocação especial é considerada como uma invocação Exceed. Matérias associadas a ele também se tornam matérias Exceed do monstro invocado. Então, e durante sua fase de compra, se este card estiver no cemitério, em vez de conduzir sua compra normal, você pode adicionar este card do cemitério à sua mão. Você não pode invocar por invocação especial no turno que ativar este efeito, exceto por meio de magia de aumento de classe Força Astral. Ou seja, tu não vai poder usar isso no teu primeiro turno, né? Por causa que tu já vai invocar um monstro Exceed no teu primeiro turno. Tu vai ter que usar isso daí no teu turno 3, por exemplo. Sem falar que ela fica se reciclando de cemitério todo turno, tu pode estar invocando um monstro 2 ranks maiores, ou seja, tu tem um monstro Utopia, que é luz e guerreiro, tu ativa essa carta, tu pode estar invocando um monstro luz e guerreiro de rank 6. Então essas cartas de rank up ajudam muito a poder acessar Exceeds de nível mais alto, até mesmo Exceeds que precisam de mais matéria, que nem é o caso do Cyber Dragon Infinity, porque realmente botar 3 monstros de luz do tipo máquina de nível 6 é muito injogável. Então essas cartas te ajudam a ter acesso aos Exceeds mais fortes. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas que tenham ficado, pode deixar nos comentários. E é isso aí, valeu, falou!